Imagine a cena. Sobre o céu do Texas voa um bombardeiro gigantesco. E dentro da fuselagem funciona um reator nuclear real, emitindo radiação letal. A tripulação está sentada dentro de uma cápsula de chumbo com mais de 10 toneladas, como se estivesse em um caixão voador, enquanto atrás deles ferve um inferno atômico. Isso não é ficção científica, nem delírio de um engenheiro insano. Foi um projeto real dos Estados Unidos nos anos 50, quando os militares decidiram, sem ironia, criar um bombardeiro com alcance praticamente ilimitado. Um avião capaz de permanecer no ar por semanas ou até meses, circulando próximo ao território soviético, aguardando a ordem para lançar bombas nucleares. O programa recebeu o nome de Aircraft Nuclear Propulsion, e seu experimento mais absurdo foi a aeronave NB-36H, uma usina nuclear voadora, que acabou se tornando símbolo de até onde a inventividade humana pode chegar em busca de superioridade militar, mesmo quando isso beira o completo absurdo. A história começou em 1946, quando o mundo ainda tentava compreender o que era, de fato, a energia nuclear. Hiroshima e Nagasaki demonstraram o poder destrutivo do átomo, mas estrategistas militares enxergaram algo além de uma arma, uma nova fonte de energia para equipamentos militares. A Força Aérea dos Estados Unidos enfrentava um problema concreto. Qualquer bombardeiro da época tinha alcance limitado. Para atingir alvos profundos no território do inimigo e retornar, eram necessárias bases intermediárias, reabastecimento em voo ou aeronaves tão grandes que seus tanques viravam verdadeiras cisternas voadoras. Em algum momento, alguém no Pentágono fez a pergunta óbvia para aquela época. E se, em vez de combustível convencional, usarmos um reator nuclear? O combustível nuclear era extremamente concentrado em energia. Uma pequena quantidade de urânio poderia, em teoria, manter um avião no ar por semanas, talvez meses. No papel, a ideia parecia brilhante. Na prática, revelou-se um pesadelo de engenharia. Um reator nuclear não é apenas um grande aquecedor que se coloca dentro de um avião. É um sistema complexo, que exige blindagem pesada contra a radiação, resfriamento constante, controle rigoroso da reação em cadeia e múltiplos sistemas de segurança. Submarinos nucleares já estavam em desenvolvimento, mas ali havia espaço, água abundante para resfriamento e nenhuma preocupação com peso excessivo. Em um avião, cada quilo conta. Quanto mais pesada a aeronave, mais energia é necessária para mantê-la no ar. Mesmo assim, os militares insistiram. A Guerra Fria se intensificava. A União Soviética era vista como uma ameaça existencial. E os Estados Unidos queriam um instrumento de dissuasão que pudesse permanecer permanentemente no céu, pronto para atacar a qualquer momento. Em 1951, o projeto recebeu financiamento maciço. Foi criada oficialmente a iniciativa Aircraft Nuclear Propulsion, sob responsabilidade da Comissão de Energia Atômica e da Força Aérea. As melhores empresas do país foram envolvidas. A Convair ficou responsável pela aeronave. A General Electric assumiu o desenvolvimento do sistema nuclear. A Pratt & Whitney trabalhou em soluções alternativas. O orçamento chegou a centenas de milhões de dólares, valores extraordinários para a época. Os engenheiros enfrentaram um desafio quase insolúvel. Como usar um reator nuclear para movimentar motores a jato, proteger a tripulação da radiação mortal e, ao mesmo tempo, não transformar o avião em um bloco voador de chumbo. As primeiras propostas consideravam um sistema direto, no qual o ar passaria pela zona ativa do reator, seria aquecido a temperaturas extremas e expelido pelo bocal, gerando empuxo. Tecnicamente simples, ambientalmente catastrófico. O avião despejaria gases radioativos diretamente na atmosfera, deixando um rastro mortal por onde passasse. Cada voo seria um desastre ecológico. Por isso, os projetistas optaram por um esquema indireto. O reator aqueceria um fluido intermediário, que transferiria energia aos motores a jato por meio de trocadores de calor. A solução era mais pesada, mais complexa e menos eficiente, mas ao menos reduzia o problema da contaminação radioativa direta. Mesmo assim, restava o principal obstáculo: a proteção da tripulação. Um reator emite radiação gama e nêutrons capazes de atravessar a maioria dos materiais.
A única defesa real era uma blindagem espessa de chumbo, aço e outros materiais densos. Os cálculos mostraram que seria necessária uma cápsula de proteção com cerca de 11 toneladas apenas para manter a tripulação viva. Essa cabine blindada seria apertada, mal ventilada e equipada com pequenas janelas feitas de vidro especial com chumbo, com quase 30 centímetros de espessura. A visibilidade seria péssima. O controle da aeronave se tornaria mais difícil e, em caso de emergência, a tripulação ficaria presa dentro de uma cápsula pesada e de difícil evacuação. Ainda assim, o projeto avançou. Em 1952, decidiu-se construir uma plataforma de testes voadora. A escolha recaiu sobre o bombardeiro estratégico B-36 Peacemaker, a maior aeronave de combate em produção na época, com envergadura superior a 70 metros. Um desses aviões foi retirado do serviço ativo e convertido em uma usina nuclear aérea. Ele recebeu a designação NB-36H, onde a letra N indicava nuclear. As tripulações selecionadas para voar no NB-36H passavam por treinamento especial, mas nenhum exercício era capaz de prepará-las para a pressão psicológica de um voo dentro de uma cápsula de chumbo com o reator nuclear funcionando logo atrás. O piloto se sentava em uma cabine apertada, quase sem espaço para se mover, olhando através de pequenas janelas de vidro plumbífero opaco, enquanto ouvia o ruído constante dos sistemas de resfriamento do reator. E sabia que entre ele e o núcleo ativo havia apenas alguns metros de proteção. No painel de instrumentos estavam instalados dosímetros que estalavam continuamente, lembrando a tripulação da ameaça invisível. Cada membro da equipe carregava um dosímetro individual, e após cada voo, médicos militares verificavam com cuidado a dose de radiação recebida. Os médicos garantiam que os níveis estavam dentro de limites considerados seguros. O detalhe inconveniente era que esses limites haviam sido definidos pelos próprios militares, interessados em provar a viabilidade do projeto a qualquer custo. A cabine blindada transformava o voo em um verdadeiro teste de resistência. O interior era abafado e claustrofóbico. O sistema de ventilação trabalhava no limite, tentando fornecer ar respirável por meio de filtros especiais. A visibilidade através dos vidros espessos era tão ruim que os pilotos dependiam muito mais dos instrumentos do que de referências visuais. O vidro tinha um tom esverdeado, causado pelo chumbo, e distorcia a imagem, especialmente nas bordas. Durante a decolagem e o pouso, isso se tornava um problema sério. Os momentos mais críticos do voo ficavam ainda mais perigosos. A espessura da cápsula de proteção também interferia nas comunicações por rádio, gerando ruídos e falhas no sinal. Para manter contato estável com o solo, foi necessário instalar antenas adicionais e amplificadores de sinal. O mais absurdo era que todo esse esforço, toda essa proteção de chumbo e o reator nuclear não ofereciam absolutamente nenhuma vantagem operacional. O NB-36H voava com motores convencionais, consumindo enormes quantidades de combustível de aviação, exatamente como qualquer outro B-36. O reator funcionava apenas em segundo plano, aquecendo o ar na parte traseira da fuselagem e criando dores de cabeça constantes para os engenheiros responsáveis pelo resfriamento. Os militares gastaram somas astronômicas em uma aeronave mais pesada, mais perigosa e mais cara de operar do que um bombardeiro convencional, sem obter qualquer benefício de combate. Tratava-se de um experimento pelo experimento, uma tentativa de provar que um avião nuclear era possível em princípio, mesmo que fosse completamente inútil na prática. Paralelamente aos testes do NB-36H, avançava o desenvolvimento de um verdadeiro bombardeiro nuclear, no qual o reator deveria acionar diretamente os motores. Esse projeto recebeu a designação X-6 e representava uma ideia ainda mais extrema. Engenheiros da General Electric propuseram um motor nuclear de fluxo direto, no qual o ar atravessaria a zona ativa do reator, seria aquecido a temperaturas de milhares de graus e então expelido pelo bocal. A eficiência desse esquema era maior, mas as consequências ambientais eram assustadoras. Cada voo deixaria um rastro radioativo na atmosfera,
Partículas de urânio fissionável, produtos de decaimento e isótopos radioativos seriam lançados diretamente no ar respirado pela população. Os militares tentaram resolver o problema desenvolvendo filtros e sistemas de purificação do escapamento, mas a tarefa era praticamente impossível. As temperaturas na zona ativa eram tão altas que qualquer filtro simplesmente se vaporizava. Os engenheiros sugeriram cerâmicas, ligas especiais, materiais exóticos, mas tudo esbarrava em limites físicos. Não existiam materiais capazes de suportar aquelas condições e, ao mesmo tempo, reter partículas radioativas de forma eficaz. Diante disso, os desenvolvedores basicamente desistiram da ideia de resolver o problema. A contaminação radioativa passou a ser vista como um preço aceitável, em troca de superioridade estratégica. Afinal, bombas nucleares também produzem radiação. Na lógica da época, não fazia muita diferença se um bombardeiro deixasse um rastro radioativo a caminho do alvo. Enquanto os americanos faziam seu bombardeiro radioativo voar pelos céus do Texas, a União Soviética acompanhava esses experimentos com grande atenção. A inteligência informava a liderança sobre um programa em larga escala para a criação de um bombardeiro nuclear. E em Moscou, o alarme soou. A Guerra Fria estava em pleno andamento, e ficar para trás na corrida armamentista era considerado inaceitável. Se os Estados Unidos conseguissem um bombardeiro com alcance praticamente ilimitado, capaz de permanecer no ar por longos períodos sobre o território soviético, isso representaria uma vantagem estratégica séria. Por isso, em 1955, a União Soviética lançou seu próprio programa de desenvolvimento de uma aeronave nuclear. O projeto recebeu o nome técnico de Produto 170 e o trabalho foi confiado aos escritórios de projetos de Tupolev e Myasishchev. Os engenheiros soviéticos enfrentaram exatamente os mesmos problemas que seus colegas americanos. Como proteger a tripulação da radiação? Como resfriar o reator em altitude? Como tornar toda a estrutura leve o suficiente para voar? As soluções também foram semelhantes. Cabine blindada, proteção maciça, consumo colossal de recursos para desenvolvimento. Tupolev tomou como base o bombardeiro estratégico Tu-95, o maior bombardeiro produzido em série na União Soviética naquela época. Uma das aeronaves foi retirada das unidades operacionais e transformada em um laboratório nuclear voador. O projeto recebeu a designação Tu-119-LAL, onde LAL significava Laboratório Atômico Voador. A abordagem soviética repetia o caminho americano. Primeiro testar um reator no ar, usando uma aeronave convencional, e só depois pensar em um verdadeiro bombardeiro nuclear. Na parte frontal do Tu-95 foi instalada uma cabine de proteção com peso aproximado de 12 toneladas. Os engenheiros soviéticos utilizaram uma combinação de chumbo, aço e materiais compostos especiais à base de boro, que absorve bem a radiação de nêutrons. A cabine acabou ficando ainda mais pesada que a americana, mas a proteção era considerada mais eficaz. Na seção central da fuselagem foram instalados 2 reatores nucleares. Os projetistas soviéticos decidiram jogar pelo seguro e usar 2 reatores menores, em vez de um único grande. A lógica era simples. Se um falhasse, o outro permitiria, pelo menos, concluir o voo com segurança. Os reatores funcionavam com urânio altamente enriquecido e desenvolviam potência térmica de cerca de 6 megawatts cada. Isso seria suficiente, em teoria, para acionar turbinas. Mas no Tu-119, assim como no caso americano, os reatores operavam praticamente em vazio, apenas aquecendo o ar e criando problemas para os sistemas de resfriamento. O primeiro voo do Laboratório Atômico Voador Soviético ocorreu em maio de 1961. A aeronave decolou do aeródromo de Zhukovsky, perto de Moscou, e uma tripulação de 5 pessoas permaneceu no ar por cerca de 3 horas. Tudo ocorreu de forma normal. Os reatores funcionaram de maneira estável, os dosímetros não indicaram níveis críticos, e os militares soviéticos ficaram satisfeitos. A União Soviética demonstrou que era capaz de fazer o mesmo que os Estados Unidos, e talvez até melhor.
Nos anos seguintes, o Tu-119 realizou cerca de 40 voos, acumulando aproximadamente 200 horas de voo com reatores em funcionamento. O objetivo do programa era o mesmo: coletar dados, testar sistemas e entender até que ponto era realmente viável criar uma aeronave nuclear. Paralelamente aos testes do laboratório voador, os projetistas soviéticos trabalharam em projetos de bombardeiros nucleares reais. Miazyshev propôs o projeto M-60, uma aeronave gigante com envergadura superior a 60 metros, equipada com 4 motores turbojato nucleares. O projeto era ambicioso e tecnicamente extremamente complexo. O M-60 deveria transportar 12 bombas nucleares e ter alcance praticamente ilimitado. De acordo com os cálculos, esse bombardeiro poderia permanecer no ar por vários dias, voando ao redor do globo e aguardando a ordem de ataque. A proteção da tripulação pesaria cerca de 20 toneladas e o peso máximo de decolagem ultrapassaria 300 toneladas. Seria a maior máquina de combate da história da aviação. Tupolev apresentou uma alternativa mais conservadora, o projeto Tu-119M, uma modificação do laboratório voador, na qual os reatores já acionariam os motores. A aeronave seria menor e mais leve que o projeto de Miazyshev, mas ainda assim absurdamente complexa e cara. Ambos os projetos permaneceram apenas no papel. Mesmo a liderança soviética começou a perceber a absurdidade da ideia. Os testes do laboratório voador revelaram os mesmos problemas identificados pelos americanos: peso enorme da proteção, complexidade extrema dos sistemas, custos colossais e, sobretudo, o surgimento dos mísseis balísticos, que tornavam o conceito de bombardeiro nuclear obsoleto antes mesmo de ser realizado. No início da década de 60, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, tornou-se evidente que a aviação nuclear era um beco sem saída. Os mísseis balísticos intercontinentais se mostraram um meio muito mais eficaz de entrega de armas nucleares. Eles eram mais rápidos, praticamente impossíveis de interceptar pelos sistemas de defesa da época, não exigiam tripulação e custavam menos do que um único bombardeiro nuclear. A única vantagem do bombardeiro, a possibilidade de ser chamado de volta após a decolagem, revelou-se irrelevante em um cenário real de guerra nuclear, onde cada minuto contava. Mesmo assim, militares e contratantes não se apressaram em encerrar os programas. Dinheiro demais já havia sido investido, reputações demais estavam em jogo. Gente demais dependia desses projetos para continuar recebendo salários. Nos Estados Unidos, o programa Aircraft Nuclear Propulsion se transformou em uma vaca sagrada que ninguém queria sacrificar. Ano após ano, o Congresso liberava centenas de milhões de dólares. Os contratantes relatavam avanços. Os militares apresentavam projeções otimistas, mas progresso real não havia. O NB-36H continuava voando com um reator inútil a bordo, enquanto engenheiros relatavam dados valiosos que supostamente aproximariam a criação de um verdadeiro bombardeiro nuclear. Em 1961, uma nova administração chegou ao poder nos Estados Unidos, liderada pelo presidente Kennedy. A nova equipe revisou criticamente vários programas militares herdados. Aircraft Nuclear Propulsion entrou sob escrutínio direto. O secretário de Defesa, Robert McNamara, conhecido por sua postura rígida contra desperdícios, exigiu um relatório detalhado. Quando lhe apresentaram os números, mais de $1 bilhão gastos e 0 aeronaves nucleares operacionais, ele ficou furioso. McNamara exigiu uma explicação simples. Por que continuar financiando um projeto que claramente não levava a lugar algum? Os militares tentaram defender o programa com argumentos sobre importância estratégica e competição com a União Soviética. A resposta foi direta. Mostrem ao menos um bombardeiro que voe com propulsão nuclear. Não havia nenhum. O NB-36H voava com querosene. Os motores nucleares só existiam em bancadas de teste. Os bombardeiros de combate estavam apenas em desenhos. O único resultado concreto de 15 anos de trabalho e bilhões de dólares foi um laboratório voador que provou o óbvio. Transportar um reator nuclear em um avião é tecnicamente possível, mas praticamente inútil. Em março de 1961,
Kennedy anunciou oficialmente o encerramento do programa Aircraft Nuclear Propulsion. O financiamento foi interrompido ao final do ano fiscal. Centenas de engenheiros e cientistas foram transferidos para outros projetos ou dispensados. Tentativas de contestar a decisão fracassaram. A era da aviação nuclear nos Estados Unidos terminou antes mesmo de começar de fato. O NB-36H realizou seu último voo com o reator ativo no final de 1961. Depois disso, o reator foi removido e a aeronave enviada para um museu. A União Soviética manteve o programa por um pouco mais de tempo. A aviação nuclear soviética foi oficialmente encerrada apenas em 1965, quando ficou claro que os mísseis haviam substituído completamente os bombardeiros estratégicos. O Tu-119 realizou seu último voo, foi armazenado, os reatores desmontados e a documentação classificada. Durante décadas, o projeto permaneceu segredo de Estado. Somente após o colapso da União Soviética, surgiram as primeiras publicações sobre o tema. Curiosamente, ambas as superpotências chegaram às mesmas conclusões quase ao mesmo tempo. A aviação nuclear mostrou-se uma ideia atraente que colidiu com a realidade da física e da engenharia. Era possível continuar gastando bilhões à espera de um avanço tecnológico, mas o bom senso prevaleceu. Os recursos investidos nesses programas poderiam ter sido usados para produzir dezenas de mísseis intercontinentais, porta-aviões ou divisões blindadas que realmente funcionavam. Os aviões nucleares permaneceram como monumentos à ambição humana e, ao mesmo tempo, à sua estupidez. A tentativa de implementar uma tecnologia perigosa, cara e inútil, apenas porque era possível. Resta a pergunta: por que tudo isso começou? Por que pessoas racionais, engenheiros talentosos e militares experientes gastaram anos e fortunas em um projeto condenado desde o início? A resposta está na psicologia da Guerra Fria. Os anos 50 foram marcados por uma euforia nuclear, quando parecia que a energia atômica resolveria todos os problemas. Centrais nucleares, navios nucleares, carros nucleares, aviões nucleares, tudo isso parecia um futuro inevitável. Engenheiros acreditavam sinceramente que os desafios técnicos eram solucionáveis. Militares temiam ficar atrás do inimigo. Políticos usavam programas nucleares para demonstrar poder. Tudo isso criou as condições ideais para o nascimento de um projeto absurdo. O NB-36H e o Tu-119 tornaram-se símbolos de uma época em que o otimismo tecnológico se misturava ao medo paranoico da guerra nuclear. Essas aeronaves voaram com reatores ativos a bordo, e apenas a sorte impediu uma catástrofe. Uma falha grave, um erro humano, um defeito nos sistemas de segurança e a contaminação radioativa de vastas áreas teria sido inevitável. As tripulações dessas máquinas foram heróis e insensatas ao mesmo tempo, arriscando a vida por um experimento cuja utilidade prática era zero.